Olá, pessoal. Essa aqui é a aula de Ética do Dever 2, última aula nossa do semestre, né? A aula assíncrona, e com isso a gente encerra o programa, né? Nós estamos tratando da ética do dever, a ética, né, ligada ao nome e à obra de Kant. Estamos vendo a questão do imperativo categórico, ou seja, né, quando é que uma máxima pode valer como uma regra incondicional, categoricamente, e não hipoteticamente, tá bem? E a gente viu que o Kant, ele propõe fórmulas, né, para esse imperativo categórico. Se a minha máxima passar no interior do imperativo na fórmula, ela vale como imperativo categórico para mim, tá bem? Então, são modos de você testar, digamos assim, a moralidade das suas máximas. A primeira fórmula era a fórmula da universalidade, perdão, né? Age de tal modo que você possa querer que a máxima da atuação valha como lei universal, tá? Possa ser assumida como lei universal, possa valer como lei universal. Tá? Agora nós vamos trabalhar com a fórmula da dignidade. E Kant trabalha aqui a matéria da máxima moral. Antes ele trabalhou a forma da máxima moral. Uma máxima, para ser moral, tem que ser universal, tem que valer para todo mundo. Agora, a matéria da máxima moral, né, as nossas máximas, como toda ação, ela visa um fim. Então, a matéria, o conteúdo da máxima é um fim. Então, diz o Kant, a matéria da máxima é um fim. E então a fórmula do imperativo categórico diz que o ser racional é um fim em si mesmo. Tá? Do ponto de vista da moralidade, nós temos que buscar, tá, entre os vários fins possíveis de máximas, né, aquele fim que é um fim em si mesmo e não meio para outra coisa. Então, qual seria a fórmula? Né? Só esse fim que se impõe ao indivíduo é que pode gerar um imperativo categórico. Qual é a fórmula? Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca meramente como meio. Tá? Essa fórmula que vocês que são do direito, né, conhecem bem, ela está sempre expressa em todo capítulo de livro de direito constitucional que tenta explicar a dignidade da pessoa humana. E a gente vai ver em breve, né? Kant é que, digamos assim, tem a formulação mais conhecida da dignidade da pessoa humana na modernidade. Qual é o significado dessa fórmula? Por que né, essa ideia de um fim, né, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca somente como meio? Aí o Kant diz o seguinte: algo que pode ser um fim em si não tem meramente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor intrínseco, isto é, dignidade. Essa frase vocês também devem ter visto nos manuais de direito constitucional de vocês. A diferença entre preço e dignidade. Preço é um valor relativo. Tá? O preço pode subir, pode descer. Tá? Mas a dignidade, ela não varia, ela é invariável. Tá bem? Ela é absoluta. Tá? É um valor absoluto, um valor intrínseco, a dignidade. E o Kant continua dizendo o seguinte, tá? Então, aquilo que é fim em si mesmo tem dignidade. Aquilo que é meio para um outro fim tem um preço, tem um valor meramente relativo. Aquilo que tem dignidade é um valor absoluto. O ser humano é fim tanto para si mesmo como para os demais. É fim para si mesmo. Você não pode dispor de ti mesmo. Tá? Não basta que não esteja autorizado a usar a si mesmo aos demais como meio. Tá? É uma dimensão restritiva do fim. Pois nesse caso poderia também ser indiferente em relação a eles. Vejam, né? Eu vou completar aqui. É um dever para o ser humano propor-se como fim o ser humano em geral. Ou seja, dizer que o outro é fim significa duas coisas. Primeiro, né, do ponto de vista negativo, a gente pode dizer, tá, que o outro não pode ser tratado como meio. Ele é, né, nunca meramente como meio. Né? Se eu contrato um serviço, é claro que eu estou usando a pessoa como meio. Mas se eu não pago o serviço, eu estou usando ela meramente como meio. Se eu lhe dou o que é devido, eu estou tratando ela também como fim. Tá? Então, se eu digo assim, ó, você não pode tratar o ser humano meramente como meio, porque ele é um fim em si mesmo, então o fim aqui ele se apresenta de um modo negativo, restritivo. Né? Eu não posso dispor do outro como meio. Né? Agora, se eu digo o seguinte, tá, que o outro é um fim na sua dimensão propositiva ou numa dimensão positiva, é um dever para o ser humano propor-se como fim o ser humano em geral, isso é mais exigente. Tá? E o Kant diz, porque se fosse só não tratar o outro como meio, eu posso ser indiferente ao outro. Supor o seguinte, né?
Alguém desmaiou no chão. Aí já chega alguém e vai assim, vamos roubá-lo agora. Isso é tratá-lo como meio. Tá? Isso está vedado pela dimensão restritiva do fim. Tá? Olha, se ele é um fim em si mesmo, você não pode tratá-lo como meio. É, digamos assim, a dimensão negativa do fim, se é que a gente pode dizer assim. Agora, se você passar diante dele e não fizer nada e não roubá-lo, vai dizer, não estou tratando ele como meio. Tá? Mas você está desconsiderando que o outro, você deve propor-se, ele se apresenta como fim para ti do ponto de vista positivo. Ou seja, você deve auxiliá-lo. Tá? Okay? É um dever para o ser humano propor-se como fim o ser humano em geral. Tá? Depois nós vamos ver isso. Né? Eu tenho que assumir como meus fins os fins do outro. Qual é o fim do outro que está caído no chão? Ele quer ser auxiliado. Então eu tenho que assumir esse como meu fim. Auxiliá-lo. Tá bem? É a dimensão propositiva do fim. Eu sei que nos exemplos do direito de dignidade da pessoa humana é sempre negativo, né? É não tratar o outro como meio. Mas a exigência dessa formulação é também positiva. Não é só abstenção. Se exige uma ação também. Fundamento. O ser humano possui um valor absoluto, né? Dignidade. Esse é o fundamento dessa fórmula. Os seres racionais denominam-se pessoas, diz o Kant, porque sua natureza já os assinala como fins em si mesmos, a sua natureza racional. Esses, portanto, não são fins meramente subjetivos, cuja existência tem um valor para nós. Fazer faculdade de Direito, ser professor de ética e legislação profissionais, ser advogado, ser juiz, ser promotor, tá? Casar, ser solteiro, ter filhos, não ter filhos. Isso são fins subjetivos. Tá? Tem um valor para nós. Mas as pessoas são fins objetivos. Isso é seres cuja existência é em si mesma fim. Isso é possuir um valor absoluto. Não interessa se tu quer ou não quer. Tu quer casar ou não quer casar, esse é um fim subjetivo teu. Agora, tratar tá? Isso é um fim subjetivo, que tem valor para ti, na medida que tu escolhe. Ok? Mas o outro é um fim que se impõe. Ele é um fim objetivo. Não depende de você escolhê-lo ou não. Não tem valor para ti. Tem um valor em si mesmo. Tá? Não tem um valor relativo à tua escolha. Tem um valor absoluto. Se, porém, diz Kant, todo valor fosse condicional, seria impossível encontrar para a razão qualquer princípio prático supremo. Cara, se não tem nenhuma matéria da minha máxima que seja um fim em si mesmo, eu vou sempre de meios para fim, meios para fins, tá? E eu vou ter um regresso ao infinito. Tá bem? Eu tenho que chegar né, em um determinado fim que não seja mais meio para um outro fim. Tá bem? Exemplo. A pena judicial não pode servir, isso é interessante, né, para vocês que são estudiosos de direito penal, né? A pena judicial não pode servir nunca simplesmente de meio para fomentar um outro bem, por exemplo, a ressocialização. Seja em favor do próprio delinquente, seja da sociedade. Mas há de ser-lhe, e aí vocês vão para a página 2, sempre infligida somente porque ele cometeu um crime. É só por causa disso. Porque o ser humano não pode nunca ser tratado como meio para os propósitos de outrem. Vamos ressocializá-lo. Tá? Vamos aplicar essa pena porque é melhor para ele ou é melhor para a sociedade. Não, não, não. Nós vamos aplicar essa pena porque é justo. Que é só isso. Tá? A lei penal é um imperativo categórico, diz o Kant. É incondicional. Ela não tem condicionantes. E ai daquele que rasteja pelas sinuosidades do eudemonismo. A gente poderia dizer do consequencialismo, né? Olha, a pena deve ser assim porque nós vamos ter esse resultado. Para encontrar algo que o exima da pena. Vamos tirar a pena dele porque a pena não serve como meio para um outro fim. Ou mesmo de parte da pena, mesmo a diminuição da pena. Pois se a justiça naufraga, diz o Kant, deixa de ter um valor que o ser humano viva sobre a terra. Tá? A justiça não é um meio, a pena não é um meio. Tá bem? Eu não posso tratar o apenado, tá, como meio. Ele é digno da pena. Lembram, né? Que a gente, no que diz o Hegel, né? A pena é direito do criminoso. Não posso violar esse direito. Ele tem o direito de ser tratado como um ser livre. Tá? Se eu utilizar a pena como meio, eu estou reduzindo ele a meio. Que devemos pensar, pois, da proposta de conservar a vida a um criminoso condenado à morte, se ele se dispusesse a submeter-se a experiências em si perigosas. Vamos supor o seguinte. Tem um criminoso condenado à morte, tá? Imaginando o cenário do Kant do século XVIII aqui.
Mas ele diz assim, não, mas eu me ofereço para uma pesquisa médica, bastante arriscada. Mas se eu sair vivo, então a pena foi comutada, tá? Eu sou libertado e não vai ter mais pena. E fosse tão afortunado que viesse a sair-se bem, com que os médicos poderiam ter novos conhecimentos proveitosos para a comunidade. Olha só, o fato é melhor, tá, para a comunidade como um todo, entendeu? Que o cara se submeta a essa pesquisa, porque essa pesquisa vai salvar vidas. Então, nós podemos, digamos assim, anistiá-lo da sua pena, ok? O que diria, né, se os médicos fizessem esse tipo de proposta e o apenado fizesse esse tipo de proposta, entendeu? Não, o apenado ele vai dizer que não, né? Os médicos fizeram essa proposta. Um tribunal rejeitaria com altivez a junta médica que fizesse tal proposta. Porque a justiça deixa de existir como tal quando dela se abre mão por qualquer preço que seja, mesmo que seja para salvar as vidas na comunidade. Tá bem? Eu não posso tratar o direito do preso, que é de sofrer a pena, ser tratado como alguém livre, responsável, imputável, como meio para qualquer outra coisa. É assim que vê o Kant, tá? É isso que exige a dignidade da pessoa humana. O criminoso é fim, ele não é meio para um experimento médico. Tá? Nem ele pode pedir isso, nem a junta médica, nem o Estado, nem ninguém. Tá? É um imperativo categórico, é inconstitucional. E a terceira fórmula, a mais interessante, né? Eu sei que o Sander não trabalha ela, que é a fórmula da comunidade. Então, nós trabalhamos três fórmulas, né? A fórmula da universalidade, a fórmula da dignidade e agora a fórmula da comunidade. O que a gente viu que a máxima moral, qual é a estrutura da máxima moral? A máxima moral tem três elementos. Primeiro, ela tem que ser universal. Uma máxima só é moral quando vale para todo mundo. Segundo, o seu conteúdo, né? Então a forma dela tem que ser a universalidade. Ela tem um conteúdo, e um conteúdo objetivo, que é de um fim em si mesmo, que é a própria pessoa. Tá? E terceiro, as máximas morais têm que ser compatíveis entre si. Tá? Todas as máximas devem ser compatíveis entre si. Por quê? Né? Porque o ser humano, a gente vai ver, é um ser social, ele vive com os outros. Então, as máximas dos outros, e algumas máximas que não são estritamente morais, tá? Essas máximas têm que ser compatibilizadas. Então, diz o Kant, a determinação completa de todas as máximas afirma que elas devem concordar umas com as outras para um possível reino dos fins. Ou seja, se todos os seres humanos são iguais, tá? E as máximas são legítimas, todas elas têm que ser compatíveis umas com as outras. Tá? E quando é que essas máximas são compatíveis? As máximas são compatíveis quando os fins objetivos e fins subjetivos das ações de todos os membros estão integrados harmonicamente. As pessoas têm fins subjetivos. Quer casar, quer ficar solteiro, quer fazer a faculdade de Direito, quer trancar a faculdade de Direito, quer fazer pós-graduação, não quer fazer pós-graduação. E as pessoas são fins objetivos. Tá? Como é que eu compatibilizo os fins subjetivos e os fins objetivos? Essa compatibilidade eles chamam de reino dos fins. Né? A fórmula é a seguinte: age segundo a máxima de um membro universalmente legislador de um reino dos fins meramente possível. Tá? E o que é esse reino dos fins? O reino dos fins, né, o Alan Wood, um comentarista, diz o seguinte: é a convivência ordenada dos seres racionais que se apoiam reciprocamente. Lembram, né? Nós vamos ver que é meu dever fazer dos fins dos outros os meus fins. Então, o reino dos fins é essa convivência ordenada, é um reino. A gente vai ver que reino tem essa ideia de conexão sistemática. Todas as máximas são compatíveis. Então, a convivência ordenada, a ordem, não a convivência caótica. As máximas não se contradizem, não se opõem. É a convivência ordenada dos seres racionais que se apoiam reciprocamente. Cada um facilita que o outro alcance os seus fins. Né? Aqui tem também o Gerard Lebrun, também tem um comentário, ele diz assim, ó, age com a intenção de fazer surgir um mundo de seres racionais que estariam em ligação sistemática uns com os outros sobre leis comuns. Né? Que a tua ação faça surgir um reino dos fins, né? Um tipo de sociedade, um tipo de mundo onde os fins de todas as pessoas fossem compatíveis entre si. Que todo mundo pudesse buscar os seus próprios fins, respeitando e apoiando os fins dos demais, e respeitando os outros como fins em si mesmos. Tá? Uma espécie de um paraíso terrestre, né? Ou alguns, na terminologia contemporânea, dizem uma utopia.
Significado. Entendo por reino a ligação sistemática de diferentes seres racionais mediante leis comuns. Mas vamos voltar na forma, né? A segunda máxima de um membro universalmente legislador de um reino dos fins. Cara, a máxima da atuação poderia valer como uma lei de um reino dos fins? Esse é o ponto, né? Depois a gente vai dar uns exemplos. Uma expressão curiosa é essa, né? Eu acho uma bela expressão, mas a gente tem que explicar, né? Entendo por reino a ligação sistemática de diferentes seres racionais mediante leis comuns. Esse é um reino, tá? Seres racionais estão ligados por leis comuns. Como as leis determinam os fins segundo a sua validade universal, tá? As leis dizem quais são os fins que as pessoas devem buscar ou estão autorizadas a buscar. As leis impõem fins ou autorizam fins, né? Ou os fins são obrigatórios ou os fins são lícitos. Será possível, então, pensar um todo de todos os fins. Esse é o reino dos fins. É um todo de todos os fins. De fins objetivos e de fins subjetivos. Tanto os seres racionais como fins em si mesmos, fins objetivos, como também dos fins próprios de cada um, né? Que cada um possa pôr para si mesmo. É um fim subjetivo fazer a faculdade de Direito, trancar a faculdade de Direito. Tá? As pessoas, o ser humano é um ser que se põe fins. O animal não se põe fins. Tá? Ele reage ao meio. Tá? Você estabelece fins. E alguns fins são objetivos. Não depende de você estabelecê-los ou não. Né? O ser humano é um fim em si mesmo. Tem-se aqui uma ligação sistemática de seres racionais mediante leis objetivas comuns. Isto é, um reino. O que é um reino? Seres racionais sob leis comuns. O qual se pode chamar, visto que essas leis visam justamente o quê? E aqui a gente troca de página. A relação desses seres uns com os outros enquanto fins e meios. Tá? Claro que quando o outro me presta um serviço, ele é um meio para mim. Mas ele também deve ser um fim. E essas leis comuns devem dizer tanto respeito, né, a essa troca em que eu me beneficio, em que o outro é meio, como o pagamento do outro, a justiça que eu devo a ele, e que esse outro é fim. Né? Um reino dos fins. O que é, por certo, apenas um ideal. Sempre da fórmula, né? Age como membro universalmente legislador, age de tal modo, né, que a tua máxima seja aquela de um membro universalmente legislador de um reino dos fins. Porque universalmente legislador é que você se imagina que você é um legislador do novo mundo. Quais seriam as leis, tá, que você poderia propor em que todos os seres racionais, né, que todas as pessoas pudessem buscar os seus fins, respeitando, né, e apoiando os fins dos demais e respeitando os outros como fins de si mesmos. Né? Semelhante reino dos fins, né, é apenas um ideal. Esse mundo não vai surgir, né? Ele diz assim, semelhante reino dos fins viria efetivamente a se realizar mediante máximas, cuja regra é prescrita pelo imperativo categórico a todos os seres racionais, se elas fossem universalmente seguidas. Age para fazer surgir um mundo moral. Qual é o mundo em que se todos os seres humanos agissem moralmente, agissem segundo as fórmulas do imperativo categórico, tá? Agissem segundo a lei do dever, né? Agisse segundo a lei moral, que tipo de mundo seria esse? Tá? A moralidade consiste, portanto, na relação de toda ação com a legislação pela qual é possível um reino dos fins. Quando é que é minha ação moral? Quando a minha máxima está em conformidade com o reino dos fins. O que é um reino dos fins? O que é um reino? A ligação sistemática de seres racionais. Tá? Seres racionais que são fins em si mesmos e seres racionais que estabelecem fins para si mesmos. Tá? Qual é o fundamento? O ser humano é um ser social, por isso que eu chamei isso aqui de fórmula da comunidade. O dever não assenta absolutamente em sentimentos, impulsos e inclinações, diz o Kant, mas na relação dos seres racionais uns com os outros. É nessa relação que assenta o dever. Tá bem? Então, essa é a fórmula da comunidade. Age de tal modo que você possa viver numa comunidade de seres morais, que é o que ele chama de reino dos fins. Tá? O ser humano deve tomar as suas máximas, segue o Kant, sempre do ponto de vista de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de todos os outros seres racionais. Atua como um legislador para legisladores. Né? Todo ser humano deve seguir as leis que ele dá para si mesmo. Tá bem? Então, você tem que assumir, como legislador, você vai partir do teu ponto de vista.
mas deve levar em consideração o ponto de vista de todos os outros seres racionais enquanto legisladores. Age de tal modo que a tua máxima possa valer como uma lei num reino de legisladores, os quais, por isso mesmo, se chamam pessoas. O que é a pessoa? Pessoa é o ser racional que segue a lei que a sua razão deu para si mesmo. Dessa maneira é possível um mundo de seres racionais, como um reino dos fins. Isso pela própria legislação de todas as pessoas enquanto membros. Isso que nós chamamos de utopia na modernidade, isso, é o reino dos fins. Onde é que nós gostaríamos de viver? No reino dos fins. Tá? Então, age de tal modo, tá? Como se você já vivesse no reino dos fins. Que a máxima da tua ação possa valer como uma lei do reino dos fins, que seria editado por um legislador do reino dos fins. O exemplo que o Kant dá é o seguinte: o dever de amar ao próximo pode expressar-se do seguinte modo: é o dever de tornar meus os fins dos outros, na medida em que não sejam fins imorais. Tá? Se o outro está doente e quer a saúde, é meu dever, tá, na medida das minhas possibilidades, que eu contribua para isso. Então, por exemplo, bom, agora até acho que é um dever de justiça, né, usar máscara. Tá? Mas é um dever de justiça não prejudicar o outro. Ok? Mas eu devo fazer o possível, né, para que o outro fique saudável. Então, eu devo assumir. O outro tem como fim se eu permanecer saudável. Tá? E eu devo assumir isso como meu fim também. O dever de respeitar o próximo está contido na máxima de não degradar nenhum outro ser humano, convertendo num mero meio para os meus fins. Então, lembram, né? Age de tal modo que você trate a humanidade, a tua pessoa e na pessoa de qualquer outro, como fim e nunca simplesmente como meio. Sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Aqui tem dois deveres. O dever de amar o próximo, que é assumir como teu fim os fins dos demais, e o dever de respeitar o próximo, que é não utilizá-lo como meio. O que seria um reino dos fins? Seria um reino onde todas as pessoas se guiariam pelo dever do amor e pelo dever do respeito. Elas assumiriam como seus fins os fins dos demais. E elas nunca tratariam os outros simplesmente como meios. Tá? Essa benevolência ativa prática consiste em propor-se como fim o bem-estar e a saúde do outro. Tá? Esse seria o reino dos fins, né? Onde as pessoas teriam um amor prático, como diz o Kant, né? De buscar o bem uma das outras. E elas respeitariam os outros, nunca fariam mal ao outro. Tá? Aqui eu dei um exemplo da multa de trânsito, né, na Finlândia, para ver como é que a gente poderia aplicar essa ideia de reino dos fins, talvez de uma maneira um pouco mais concreta, né? Saindo um pouco do exemplo do Kant. A multa de trânsito na Finlândia, esse é um exemplo que o Sandro também traz, se der em conformidade com a renda, né? Isso significa que os mais ricos não podem pagar para violar o direito. Se eu tarifo a R$1.000 pode ser muito para um pobre. Mas R$1.000 pode ser nada para o rico. E se o cara está atrasado com uma reunião, o cara fala, não vale a pena pagar. Então ele poderia pagar para violar o direito. O que ocorreria com uma multa de valor fixo, né? A comunidade moral ou o reino dos fins exige compatibilizar duas coisas. Então, o fim subjetivo. Qual é o fim subjetivo aqui? A riqueza. Nós achamos que é legítimo uma pessoa querer ficar rica trabalhando, vendendo, comprando? Sim. Nós achamos que isso é um fim subjetivo legítimo na nossa sociedade. A riqueza é um fim subjetivo legítimo. Né? Mas tem que compatibilizar isso com um fim objetivo. Né? Porque nós achamos, inclusive, nós aceitamos um certo grau de desigualdade na sociedade. Agora, nós temos que compatibilizar isso com um fim objetivo. Né? A pessoa como sujeito de direito. E aqui a igualdade é absoluta. Se alguém pode pagar para violar o direito, tá? Bom, então as pessoas não são iguais, elas não estão sendo consideradas como fins. Tá? Ok? Não existe uma igualdade absoluta entre as pessoas. Uma das ações com o Kant que eu tirei aqui é, por que as pessoas são iguais? Porque todas elas são fins. Tá? Ora, o direito é uma tentativa de criar um reino dos fins. Tá? É um reino entre sujeitos de direito que possam estabelecer fins, fazer contratos, adquirir propriedades, não é isso? Mas quando alguém pode pagar para violar o direito, ele se coloca acima da comunidade. Ele está fora do reino dos fins. Tá? Então, eu diria assim, essa conduta aqui é imoral. E um direito que permite isso é um direito que não se legitima moralmente. Considerações finais, as três fórmulas. Né? São três modos, o Kant diz assim, as três maneiras de apresentar o princípio da moralidade. Qual é o princípio da moralidade? A fórmula do imperativo categórico. E a gente viu que são três fórmulas, né? A fórmula da universalidade, a fórmula da dignidade e a fórmula da comunidade.
são, no fundo, segundo Kant, é uma citação, apenas outras tantas formas de apresentar a mesma lei moral, das quais cada uma por si mesma reúne as outras duas. Tá? Ou seja, poderia indiferentemente utilizar a primeira, a segunda ou a terceira. Mas aqui tem uma observação do Alan Wood, que é um comentarista do Kant americano, que ele diz o seguinte: a forma do reino dos fins é derivada das precedentes. Ela inclui tanto a forma da universalidade, um membro universalmente legislador, do reino dos fins, e pega a segunda fórmula, né, que diz, trata a humanidade em ti e na pessoa de qualquer outro, sempre, simultaneamente, como fim e nunca somente como meio. Então, a fórmula do reino dos fins pega a universalidade da primeira fórmula e pega a ideia de fim da segunda fórmula. Então, a fórmula do reino dos fins é derivada das fórmulas precedentes. Isso faz a referida a fórmula mais adequada para expressar o princípio supremo da moral. Tá? E aqui eu acabaria o semestre com uma citação dessa grande filósofa, Christine Kosgard, dentro dessa ideia do Alan Wood, que talvez a melhor fórmula do imperativo moral, a melhor forma de a gente descobrir se a gente está seguindo um dever moral ou não, ou se a nossa máxima possa valer como um dever, como um imperativo categórico ou não, seja essa terceira formulação, né? Essa ideia de viver no interior de uma comunidade moral. Né? A Christine Kosgard diz assim: o cenário originário da moral, né? Nem sei se eu não coloquei essa citação, eu acho que sim, né? Lá na origem da moralidade, né? Mas acho que, assim como a gente começou o semestre, acho que é adequado acabar o semestre das aulas assíncronas, é claro, com essa citação da Christine Kosgard, né? Que ela diz: o cenário originário da moral não é o que eu faço para você, nem o que você faz para mim, mas o que nós fazemos juntos, né? Nós dois aqui atuando no interior de um reino dos fins. Tá, pessoal? E com isso a gente encerra o programa das aulas assíncronas. Tchauzinho para vocês.